Oi, Josi. Oi, Oi, Jane, tudo bem? eu tô. Peraí, deixa eu ligar aqui. O pessoal tá entrando ainda, tá, Jane? Tá, não, é que eu liguei, eu digo, deixa eu ligar para ver essa internet, para ver o som. Tudo Tô direitinho. com saudade de você, viu? Ai, eu também, minha linda, tu nem sabe o quanto. Eu digo, meu Deus, eu viciei nela, que eu sinto uma falta do. Gente, eu não sossego, Jane. Você viu só, gente? Eu consegui fazer uma viagem atrás da outra nos últimos dias. Eu tô, assim, bastante cansada, sabe? Tô precisando das minhas férias. Mas Ai, eu imagino. eu vou fazer agora uma maratona. Eu vou para amanhã eu vou para São Paulo e vou para o Rio. São Paulo eu vou fazer bate e volta. Vou ficar. Eu chego amanhã, na quarta de noite eu já vou para o Rio e daí do Rio eu volto sexta-feira. Aí depois eu volto, passo uma semana atendendo daí aqui as empresas da região. Vou uma semana daí São Paulo fazendo mais um treinamento. Aí depois termino. Nossa, Lê, o evento que você falou para mim é o de janeiro, né? O Mulher Brilhante É. foi final de semana passado, meu amor. Filha, tá aqui em janeiro. Eu disse, em janeiro eu vou. Esse final de semana eu não podia ir, mas eu entendi janeiro. Não, agora, mas vai ter outro. Depois te convido de novo, fica tranquilo. É, esse eu não poderia ir, não. Aqui, ó, Janina, você quer ir na Mulher Brilhante São Paulo, dia 16 e 17 de janeiro? Eu escrevi em janeiro? Eu serei palestrante, vai ter vários. Aí eu ainda escrevi, olha, eu quero sim, porque eu vou poder ir. Em janeiro dá para me programar. Não, mas diz aqui, ó, 16, 17 de novembro. Você quer ver? Eu vou mandar para você. Então me manda, ué. Ai, eu falei mesmo, eu vi aqui eu que escrevi errado. Aí eu digo, Perdão. de janeiro. Perdão. Não, eu quis dizer de novembro, porque o bannerzinho estava escrito, né? Mas eu fui, deu tudo certo, foi bem legal. Oi? Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Ale? Tudo Beleza? bom? Tudo bem? Ô, Jô, você não vai aparecer com o teu rostinho lindo aí? Júnior, recebi de novo o teu PDI, mas não deu tempo de eu olhar ele de novo, tá? Mas se você fez aqueles ajustes lá, todo bola. Eu fiz, na verdade, eu tinha tirado todas as partes de avaliado e colocado meu nome, porque como era pessoal, eu achei que tinha que realmente trocar. Uhum. Como aquilo era o modelo geral. O modelo geral. Ah, tá. Chamando atenção agora, a minha cachorra aqui. Como é um modelo geral, de repente colocou-se avaliado, mas eu tinha que trocar por meu nome. Uhum. Como é uma avaliação de perfil, eu geralmente deixo, tá? Eu acho que não cabe bem a gente botar o nome, até porque depois, como tu vai usar de novo para outros, talvez você tenha que apagar sempre, sabe? Então tu coloca um avaliado, gestor, alguma coisa assim. Uma dúvida que eu tenho é com relação... É que você mandou também uma planilha de Excel. Sim, eu não uso mais aquele, tá? É uma sugestão que tu pode usar daquele jeito se você quiser, mas eu não uso mais. Por exemplo, a Josi fez o dela todo em Word. Tá tudo bem também, né? É como você se sente mais tranquilo de usar a ferramenta, essa questão toda. Ah, tá. É que eu achei que depois teria que transpor tudo que a gente fez no slide para a planilha. Não, mas a planilha, o PPT... ele é válido para você encaminhar. As empresas adoram aquela apresentação ali. Bacana. Eu acho legal. Você fez muito bem, tá? Você fez muito bem. Eu estava pensando, de repente, da planilha de Excel para usar dentro de um treinamento. Faz ela impressa. Sim, né? Eu uso também dentro de um treinamento de vez em quando. Por exemplo, eu dei uma aula numa pós-graduação onde todo mundo teve avaliação de perfil comportamental e daí cada um foi fazendo a sua ali no computador, sabe?
E daí não dá tempo de explicar todo o PDI, que nem eu expliquei esse, da forma como eu expliquei para vocês. Conseguiu assistir bem aquela sessão de mentoria? Deu tudo certo? Sim, assisti todas. Tá Assisti, ótimo. baixei as aulas. Ótimo. Então agora continua assistindo tudo lá que Eu tô baixando também os vídeos. Não sei se você... É que você já tem, né? Mas, de repente, se as pessoas quiserem, eu posso encaminhar isso. Só um pouquinho, Júlia. Só um pouquinho, pessoal, por favor. A Bruna está precisando de uma ajuda em uma caixa de fome. Ok. Ok, Grace, tudo bem? Parabéns pelo PDI, Grace. Ficou muito bom teu PDI, tá? Parabéns mesmo. Obrigada. Nossa, super empenho, assim, achei ele muito bem feito. O Marcelo também fez muito bem feito. O Giuseppe fez muito bem feito. Vocês estão realmente, assim, de parabéns, né? Quem tá aqui, a Josi caiu, mas eu acho que ela já volta. Quem tá aqui foi os que fizeram, né? Tem mais algumas pessoas que fizeram e ainda não entraram aqui, mas eu acho que já eles entram. Gente, quero apresentar para vocês a doutora Jane Rezende. Ela tem tanta formação que eu nem sei, vou deixar ela se apresentar, tá? Ela atua com Kids Coaching, com Parental Coach, é Parental Coach, né? É coach de pais e mães, enfim, né? E trabalha, continua atendendo como médica, ela é nutróloga também, ela é Master Coaching. Olha, eu conheço a Jane, eu acho que já faz uns 3 anos, né, Jane? Deixa eu abrir teu microfone aqui, só um pouquinho. Ok. Cancela. Abriu, meu. Abriu. É que eu tava, é verdade. Jane. Na verdade, hoje eu quero agradecer, assim, olha, gente, vocês aproveitem tudo que vocês puderem com essa etapa com a Alessandra. Eu quero a Alessandra, olha, quanto tempo, Ale? Acho que uns 3 anos, né, Jane? Nossa, foi. Da primeira vez eu não pude fazer o curso com ela, mas eu sempre procurava e ficava paquerando ela. E depois que eu comecei a ter contato, a passar nessa fase que vocês estão passando, é que eu comecei a pôr em prática muita coisa, gente. Oi, Josi. E do que eu vou falar em relação ao tema da noite, vai ter muito a ver com essa etapa que vocês estão passando, né? Eu sou Jane Rezende, eu sou médica, sou pediatra, sou nutróloga, mais infantil, viu, gente? De adolescente. Sou Master Coach também, sou coaching infantil e trabalho hoje também com pais, familiares, professores, cuidadores e palestrantes. Aí, a minha palestra ela está mais direcionada a esse mundo do coaching, é um mundo do desenvolvimento da criança, da evolução psicológica, emocional, incluindo pais também. E é uma honra estar aqui, viu, Alê? Eu agradeço muito seu carinho, sua atenção e a confiança. Ai, nossa, eu que agradeço, Jane. Nós temos uma turma muito grande, tá? Tem gente de Fortaleza, tem gente de Goiânia, tem gente de Brasília, tem gente de Rondônia, né? É Rondônia, né? Eu sempre confundo Rondônia com o Júnior, né? Tem gente de Nova Prata, que é o Giuseppe aqui do lado, a Grace de Carazinho, né, Grace? Uhum. A Grace de Carazinho, a Josi é de Passo Fundo, o Marcelo é Fortaleza, né, Marcelo? Isso aí. Então, esse pessoal todo, ele tá hoje... A gente tá no 3º encontro, tá? Onde a gente falou sobre a seriedade e a responsabilidade de ser coach, tivemos uma conversa inicial. Depois eles tiveram uma aula de mentoria sobre como elaborar um PDI. Então, esse pessoal montou o PDI, tá super bacana, assim, super empenhado, ficou muito bom. Já vou terceirizar, eu acho, para esse pessoal todo. Josi, o teu tem que só finalizar, te devolvi o e-mail ali, mas falta pouquinho, né? Você fez bem direitinho, tá tudo certinho, parabéns. E esse pessoal todo, então, assim, ó, são pessoas super comprometidas, Jane, em levar o coaching a sério, com responsabilidade, assim, ó. É a primeira turma que eu coloco, assim, como uma meta, assim, bem durona mesmo com eles, e digo o seguinte para eles, que se eles fizerem um PDI bem feito, é meio passo para eles entenderem um assessment, né? Uma turma, assim, super dedicada, e eles estão aqui hoje para te prestigiar, porque é uma honra nossa estar aqui com você, né? Eu digo que a Jane, gente,
ela não consegue atender como que ela gostaria, porque hoje ela faz plantões, ela é médica também. Ainda, né? Ela é médica também, então ela não consegue atender como ela gostaria, tantas pessoas, mas ela é uma das principais coaches na área, nesse nicho que ela escolheu do Brasil. Então, Jane, para nós é uma honra maravilhosa. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, na verdade, posso falar? Claro, agora é contigo. Vou fechar aqui meu microfone. Fale. Mas aí quando você quiser direcionar para o que for assim importante para eles, aí você dá um alô e você fala. Claro, claro. Então, na verdade, o coaching infantil foi o nicho que eu escolhi. Comecei a fazer o coaching em 2015, mas eu ficava em dúvida qual área que eu iria atuar. Comecei fazendo life coach pro bônus, mas plantão, consultório, não me deixou investir exclusivamente no coaching. Então, hoje eu estou em fase de transição meio a meio. Não vou deixar de ser pediatra, mas estou tendo passo a passo para ser uma coach mesmo. E por ser a minha área de pediatria, eu demorei até a 2015, 2 anos, para poder parar no coaching infantil. E por que isso? Porque, na verdade, por incrível que pareça, a Alessandra está aqui, ela é prova cabal disso. Quando eu comecei, pedi ajuda a ela para que ela fizesse uma mentoria comigo, eu tinha muito conhecimento, mas eu não tinha prática. Então, o que eu tinha, gente, crenças e crenças e crenças limitadoras. Então, pelo que eu estou percebendo em vocês, até, e eu me coloco na primeira etapa, eu tive esse dinamismo que vocês tiveram. E a zona de conforto era o trabalho, a gente tem que assumir, né? A zona de conforto era o trabalho. Então, a Alessandra trabalhou muito comigo crenças. A partir de então, eu disse, bom, de todo esse conhecimento que eu tenho da pediatria, e eu estava no meio da teoria do coaching infantil, que foi o nicho que eu escolhi, então vocês pensarem que nicho vocês querem, que é fundamental para que vocês superem cansaço, para que vocês superem crenças, para que vocês superem dificuldades, para que vocês tenham vontade de estudar e atuar. Porque a vontade de estudar, o conhecimento eu tinha. A partir daí, eu pensei, como então que essas crenças, elas se formam? Elas se formam intraútero. Eu digo, bom, eu sendo pediatra, e se eu ajudo essas crianças a crescerem, eu não uso muito essa palavra, mas no meu coach é muito comum, empoderadas. Eu digo, o que faltou em mim, o que eu senti, o que tantas pessoas sentem, mesmo que estejam galgando o degrau que quer estar. Mas, ou seja, essa qualidade emocional, essa força, eu posso, eu vou, eu sou capaz de, né? Então, eu comecei a estudar a criança. Então, o coaching infantil, ele tem uma importância muito grande até no adulto que se é hoje. Então, em relação à criança, o que é que acontece? E o adulto? Eu vou correlacionar, tá certo? Ele adulto, o coaching infantil com o coaching adulto. Então, na verdade, a criança ela tem uma importância de desenvolvimento biológico, psicológico e social. E nós, adultos? Biológico, psicológico e social. Só que nós, adultos, as crenças, elas estão formadas, ou os objetivos estão formados, e muitas vezes a gente tem um objetivo vago. A gente quer, mas aí não consegue realizar a contento, ou a gente tem uma pressa e não realiza, porque nós paramos. A criança, ela é do mesmo jeito, tá certo? Então, hoje já se sabe que a personalidade do ser humano, ela tem 2 características, a própria e do ambiente externo. E nós, adultos, a nossa própria e do ambiente que nos envolve. Do ambiente da criança, interno começa na intraútero. O que os pais pensam, o que os pais sentem, ou seja, o que a gente chama hoje de epigenética. O ambiente influenciando no seu mundo. Então, quando a gente fala no coaching infantil, ele tem essa importância, por quê? Porque quando a criança ela vai desenvolvendo, ela não sabe o que é certo e errado, ela não sabe comportamento. Então, a criança tem alguns comportamentos, os quais, hoje, graças a Deus, os pais já estão tomando consciência, já estão tomando pé da situação. Por exemplo, uma birra.
Aí as pessoas antes diziam assim, essa criança não tem jeito, essa criança é mal educada. Então hoje já se sabe que o nosso cérebro, ele tem fases de evolução. E quando nós nascemos, e vocês já devem ter lido, ouvido falar, que nós temos 3 cérebros de forma simplista, né? O cérebro reptiliano, a gente já nasce com ele pronto. Quer respirar, quer sentir, quer andar, quer sobrevivência, depois vai desenvolvendo a emoção e depois vai desenvolvendo o raciocínio. O raciocínio, ele vai se completar até 21 anos. Então, muitas vezes dizem assim, a pessoa tem 20 anos e diz assim, você está agindo como criança, em parte. Uhum. E o que é que o coaching faz? Quando a gente procura ser coach ou fazer coaching, a gente quer mudar. A gente quer aprender a ter uma qualidade de vida psicoemocional e muitas vezes biológica, porque é como que vocês serão coaches e vai orientar, digamos, quem quer ser coach de emagrecimento ou quem quer ser, a pessoa busca um life coach e o coach que vai orientar não tem o equilíbrio, não tem a saúde ou não tem a congruência do que faz com o que fala. Então, o coaching infantil, ele precisa existir como no adulto, a coerência, ser facilitador e ser possibilitador. Então, é isso que um coach infantil faz com uma criança, tá certo? Eu me formei no processo do Kids, mas isso é um processo. O coach infantil, ele existe e eu estudei o Kids Coach. Então, eu pus aqui como o nosso cérebro ele é moldável e o coaching infantil ele ajuda o quê? A essa criança a crescer. Eu não uso essa palavra não, empoderada, né? O pessoal usa muito, eu uso pouco, mas mais empoderada. A criança adquirir a capacidade de trabalhar com a emoção. E o que é que o coaching faz? Quer seja ele numa empresa, quer seja ele no life coaching, quer seja ele no coach de relacionamento, tá certo? Então, é o mesmo objetivo, só que o interessante, que eu acho maravilhoso, o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele está formado, mas as funções, elas vão desenvolvendo. Então, quando a Lê faz um teste com a gente para ver o que nós somos comunicativos ou não, nós somos aquelas pessoas que vai e faz ou não, nós somos mais emotivos ou não. Então, isso tem a ver com a personalidade, mas também com aquilo que a criança aprendeu, foi facilitada, ela aprendeu ou não. Tá certo? Então, por exemplo, o crescer com a crença de não poder se expressar quando uma família é repressora. Cale-se. Não faça. Então, isso vão mensagens para o cérebro. E que, na verdade, o que acontece? Ela vai formando a personalidade, ela vai tomando aquilo como verdadeiro. Então, quando a gente, como coach infantil, ajuda essas crianças a desenvolverem essa capacidade, primeiro, de contato consigo mesmo, lidar com as próprias emoções, lidar até com as emoções com os pais, porque os pais acham que criança já nasce amando pai e mãe, não nasce amando pai e mãe, nasce precisando inicialmente de pai e mãe, que é o cérebro reptiliano. Depois ela vai desenvolvendo as emoções de acordo com as vivências. Quando ela chega, a personalidade começa a ser desenvolvida a partir dos 2 anos, vai até os 7, o que acontece? É uma fase que a criança vai tendo o contato do sentimento pelo aprendizado, porque antes é mais a emoção. Então, existem algumas características que vão influenciar no cérebro, tanto da criança como de vocês, que eu até anotei aqui para não escrever. Primeiro é a sensação, e quando a gente vai ver, a gente precisa ter a sensação. Tem pessoas que são sensitivas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais, tá certo? Assim mesmo no adulto, assim também é criança. Tem a percepção, tem o pensamento, a memória, a atenção, mas para que eu memorize, eu preciso ter uma atenção. Para que eu tenha uma atenção, eu preciso ter uma motivação. Então, uma das perguntas do coach, o que é que te move? Por que é que vocês querem ser coach hoje? Então, o coaching infantil, eu estou até arrepiada a falar do coaching infantil. Eu tô apaixonadíssima aí. Eu me arrepio. Coisa interessante, já que eu te interrompi aqui. Sim. O Kids Coach, o coaching infantil, né? Ele é um oceano azul, né? Para quem gosta de administração e olha um pouquinho a administração, é um universo praticamente inexplorado. Então, eu digo para vocês assim, em Passo Fundo,
Eu não conheço ninguém que aplica o coaching infantil. Coach para adolescente, sim, ainda tem, mas o infantil mesmo, ele é bem diferente. Jane, se você puder clarear para o pessoal a diferença do coach infantil e do coach para jovens e Vou adolescentes. falar. Vou falar. Então, terminando, além da motivação, tem a emoção, ou seja, que emoção está mexendo com vocês hoje, seja a área que vocês tiverem. Aí, quando a gente faz no coaching na criança, ou seja, que ela começa a desenvolver a emoção, naquilo que ela faz naquele momento, a criança tem algo muito bom que nós vamos perdendo para a nossa evolução, nosso crescimento, é o estar aqui e agora. A criança, quando ela está brincando, quando ela está com raiva, ela está com raiva, quando ela quer comer, ela come, quando ela não quer, ela não come. E muitas vezes nós, coaches infantil, somos chamados para trabalhar porque a criança não quer comer. Então, que estágio da vida que ela está de comer ou não comer? Que emoção essa criança está para comer muito ou comer pouco? Né? Então, é um mundo realmente à parte mesmo. Tem a linguagem e tem a cognição. Então, a cognição real, ela vai começar para que a gente trabalhe como coach direto com a criança, eu vou já explicar isso, direto com a criança a partir de 8 a 13 anos. Então, o coach infantil tem a função de ajudar as crianças, pais e cuidadores ou professores a desenvolver o melhor que essa criança tenha. O melhor pai ou a melhor mãe que eles possam ser. E o melhor professor, cuidador que eles possam ser. Então, o coaching infantil é assim, ó, vai de 2 a 8 anos, é o que a gente chama o coaching informal. O que quer dizer coaching informal? De 2 a 8 anos, a criança ela não tem a capacidade de raciocínio lógico. Ela aprende com brincadeiras, ela aprende com o olhar, ela aprende com o exemplo, ela aprende com a audição, tá certo? É mais por condicionamento. Então, o coaching informal vai de 2 a 8 anos e o coaching formal vai de 8 a 12, 13 anos. Qual é a diferença? No coaching formal, você pode fazer em qualquer lugar. No coaching formal, é com conversas, desculpe, gente, é com conversas, ele não é estruturado com as técnicas. E essa criança ela vai aprendendo através de quê? Perguntas. Através de quê? De exemplos, de diálogos, tá certo? Porque se você for observar uma educação, ela é uma educação com repressão ou ela é uma educação com orientação? Quando é uma educação por repressão, a criança não aprende. Então, ela vai fazer o que foi mandado, vai desenvolver uma raiva dentro dela. E nós adultos, quantas vezes, quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa, a gente tem raiva? A gente se sente reprimido, a gente se sente angustiado, né? A criança, a mesma coisa. Então, o limite com a orientação, com a paciência, porque de 2 a 8 anos, essa criança está mais, o cérebro, vamos dividir de forma simplista, de 2 formas. Cérebro superior, daqui do meio para cima, e cérebro inferior. A criança tem o predomínio até 7 anos do inferior. De 8 a 13 anos já tem a cognição. Então, são 10 sessões, são técnicas validadas, gente, técnicas adequadas para a infância. E essas técnicas, elas são tiradas do Life Coach. Mas, criança, ela cansa muito fácil. Então, são técnicas apropriadas para a criança. Ambiente próprio para a criança. O coach ele tem que estar já preparado para saber lidar com criança, saber lidar com pai e mãe. Então, se preparar interiormente, estudar sobre desenvolvimento da criança. Agora, o coaching do adolescente também são técnicas diferentes, tá certo? Por quê? Porque aí o cérebro do adolescente ele está numa fase diferente do cérebro da criança. Então, no adolescente já está começando a amadurecer essa região daqui. Mas já foi comprovado que o adolescente ele perde terminações na qual tem a dopamina. É por isso que o adolescente ele se arrisca tanto, porque na verdade ele busca emoções. E quando você tem emoções, você tem dopamina. Quando você tem dopamina, você tem prazer, você tem sentido de vida. Tá certo? E essa modificação ela é necessária para a mudança de estágio que esse ser está, que é a adolescência.
Então, as técnicas são diferentes do life coach do adulto, que são diferentes do coaching infantil. Eu respondi a Lê. Perfeito, foi ótimo. Respondeu. Foi ótimo. Tá certo? Então, existe a Pessoal, formação. se tiverem qualquer dúvida, levanta a mão, que a gente segura a Jane aqui para ela melhor. Agora, tem o Parent Coach, é muito engraçado, é uma outra especialização. O Parent Coach, ele trabalha a família e existem as técnicas para os pais e existem as técnicas para o estágio que esses filhos estão. No Parent Coach, a gente trabalha mais a família, tá certo? Porque o que acontece? Se quem escolhe o Kids trabalha só a criança e não se apercebe da família, ou seja, eu acho que um complementa o outro. Esse é o meu parecer e realmente complementa. Eu acho não. Cada área complementa uma a outra, sempre é uma complementação, tá certo? Não existe uma isolada que vai resolver tudo. Do coaching infantil, quais são os princípios? Do mesmo do coaching. Primeiro, trabalhar um objetivo. Segundo, usar técnicas específicas. O não julgamento, o silêncio absoluto, o sigilo, a confiança. O comprometimento do coach com o coachee, só que o coachee é a criança e, por incrível que pareça, é mais fácil a criança, porque o cérebro dela está fresquinho, né? Então, por uma parte é mais fácil. Eu sempre digo, precisa existir no mundo da criança e por parte do adulto a tolerância e a resiliência e a paciência e a compreensão. Ou seja, do mesmo jeito que vocês como coach vai validar o sentimento de um empresário, vai validar o sentimento de uma dona de casa que busca vocês, vai validar o sentimento de qualquer área que vocês escolham, é necessário validar o sentimento de uma criança. Então, nunca dizer assim, ó, não é nada não. Ou seja, uma criança é tão importante para ela brincar como para nós é tão importante trabalhar. A perda de um emprego pode nos levar a um desequilíbrio, como a perda para uma criança que seja de forma importante pode levar a um desequilíbrio. Só que cada um está em estágios diferentes. Então, o coaching infantil, ele desenvolve a autorresponsabilidade da criança. Olha quanta coisa boa, né? O coaching infantil. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque senão eu vou falando. Querem perguntar alguma coisa? Jane, vamos te deixar falando e depois, quando concluir a tua fala, a gente abre para perguntas, pode ser bom. assim? Pode. Perfeito. Então, quando que nós, coaches infantis, não utilizamos o coach? Crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, crianças que têm autismo, crianças que têm problemas psicológicos, crianças que têm problemas neurológicos, crianças que têm síndromes onde essas síndromes elas incapacitam a capacidade mental, porque existem síndromes que a capacidade mental ela é preservada. Quando a criança tem dislexia, então há uma importância grande em se perceber e observar essa criança. Muitas vezes, eu quero que meu filho tenha foco nos estudos. Que idade está essa criança? É por isso que o informal é de 2 a 8 anos. Então, o que acontece, e eu tenho lutado muito com isso, pela necessidade dos pais, pela necessidade de transição de creche para a escola, a criança ela já está sendo exigido dela foco antes de 7, 8 anos. Então, eu tenho recebido em consultório muitas crianças que dizem assim, é hiperativo. O amiguinho já sabe escrever e ele não sabe. E eu tenho uma experiência no consultório que essa, para mim, foi fabulosa, essa criança. A mãe chegou, ele tem 5 anos, é um menino, e a queixa é que a escola pediu para que eu encaminhasse para um neurologista e para uma fono. Por quê? Porque não para, porque não aprende direito. E eu fui ouvindo, e vendo a idade da criança. E aí, ele balançando assim as perninhas, aí ele falou o seguinte, tia Jane, eu só quero ser criança. Eu quero brincar. Gente, aquilo ali me tocou profundamente. E aí foi quando eu fui estudar, mas assim, quando que a criança ela adquire realmente a fase da cognição? Entendeu? Então, aquelas crianças que chegam ao meu consultório
consultório, aquelas crianças, as quais as mães me procuram, em relação a ter foco, é que estágio que essa criança está. E lembre que eu falei anteriormente que é necessário saber que estágio que está essa criança. Psicológico, biológico, tá certo? Uma criança que a mãe diz assim, não come nada, então vai me contratar para que a criança coma. Se essa criança tiver de 3 a 7, 8 anos, ela não vai comer aquilo que o adulto espera. E aí, se eu não sei disso, e eu vou fazer um processo de coaching, digo, olha, você vai comer brócolis, você vai comer alface, você vai comer legumes, ou seja, não é uma fase que a criança está, é a fase de diminuição de necessidade calórica, seleção de paladar, o meu processo não vai dar certo. Então, é necessário para que um coach infantil, ele aprenda em que fase essa criança está. Que ele desenvolva a capacidade e a resiliência, porque muitas vezes, em nenhuma sessão, a gente pode não conseguir aquilo no qual a gente se determinou daquela sessão. Que estágio que essa criança está, tá certo? O coaching, ele tem... Quais são os ganhos que uma criança tem com o coaching infantil? Autoconfiança. Quais são os ganhos que um adulto tem com o coaching? Autoconfiança. Uma criança, autoconhecimento. E o adulto, autoconhecimento. Outra coisa é que ele tem um senso de pertencimento. O que é que mais o coach fala no adulto? Pertencimento. Você pertencer, se sentir pertencente à sua família, se sentir pertencente ao seu sistema de trabalho, se sentir pertencente até em relação a si mesmo. E imagine que, fazendo coaching, uma criança na qual pensa, aos 8, 10 anos, ela vai se sentir pertencente a ela. Gente do céu, ó, tô até arrepiada. Já pensou que coisa mais maravilhosa que é? Tá certo? E uma coisa interessante é que no coaching infantil facilita a criança a ter uma capacidade de ter um contato consigo mesmo. E para os pais? Quais os ganhos que os pais têm? Melhora o relacionamento com a criança. Melhora o relacionamento consigo mesmo, porque aí os pais percebem que cada ser humano, quando o homem e uma mulher se unem, eles trazem para si a estrutura da família de cada um. Então, estruturas diferentes que se unem para formar um ser. Então, cada um pensa de uma forma diferente. Os valores, eles existem por si só, mas se a gente não tiver o cuidado, a gente perde alguns valores, os quais fazem com que a gente cresça equilibradamente em um meio social, em um meio de trabalho. Então, quais são os valores que tem essa família? Então, quando a gente faz um coaching, a primeira coisa que a gente trabalha na família, qual é o valor da família? E aí, quando vocês vão fazer um processo de coaching, é assim, quais são os seus valores? Olha que interessante, né, Lê? Então, quais são os seus valores? Então, qual é o valor dessa família, a qual essa criança está inserida e que ela vai levar para o resto da vida? Então, com o processo do coaching infantil, os pais se reconhecem. Os pais começam a ter um contato consigo mesmo e ver que, ouça o que eu vou dizer para vocês, crianças são professores dos pais. Então, os pais aprendem a conversar com seus filhos, interagir. Qualidade de relacionamento com esses filhos. Então, hoje o que nós vemos em um restaurante, pai, mãe, filho, tá certo? Isso é só um exemplo. Então, quando se faz um processo do coaching, então os pais percebem a importância que é da qualidade primeiro. Porque muitas mães, elas têm peso na consciência, pais têm peso na consciência de sair e deixar os filhos na escola o dia inteiro. Então, o que acontece? Dá. Matéria, não dá, limite. Por quê? Porque aí, por aquele peso, como é que eu chegando do trabalho cansado? Como é que eu ainda vou arrumar a casa, cuidar do marido, o marido chega cansado também, tem alguma coisa do trabalho para fazer. E aí o que faz? Eu ainda vou permitir que meu filho chore? E eu ainda me sinto culpada? Aí o que acontece? Aí o filho faz o quê? Lá na frente, não dá conta do filho. Tá certo? Ou
terceiriza para a escola aquilo que a base maior é no lar. A escola ajuda. Então, o coach, ele age na escola também. Professores hoje têm se beneficiado muito com o processo do coach. Por quê? Crianças que não veem os pais o dia inteiro. São crianças que podem ter, eu não vou usar a palavra distúrbio, comportamentos, digamos, às vezes agressivos. Ou são crianças que podem ficar mais introspectivas, porque passa muito tempo fora dos pais. Então, quando esses pais chegam muito tempo fora dos filhos, então como é que está a emoção do lado? Pai, criança, mãe, criança. O coach, ele ajuda muito isso. O que é que importa? É a qualidade. Por que é que esse pai e essa mãe saem para trabalhar? Qual o objetivo? O que é que eles querem com essa família? O que é que eles querem para o próprio filho? Ou seja, qual é o limite de meu filho crescer na individualidade dele, na essência dele, ou meu filho crescer e eu não sei como fazer e eu fico pondo limites e aí eu travo o desenvolvimento desse filho. Eu não deixo ele ir, então eu intercedo na capacidade desse filho. Então, às vezes, esse limite para os pais é difícil. Também, ganho de pais e professores, ele potencializa as possibilidades dos próprios pais e potencializa a capacidade dos filhos. Tem um ditado que fala assim: os pais são os melhores coaches para os seus filhos. Não existe fórmula perfeita, gente, por mais que exista uma técnica de coach. Não existe criança padronizada, não existe família padronizada. Segue-se aí valores, segue-se história que esses pais passaram, que crenças que esses pais têm. Mas como eu posso ajudar? E se essas crenças me limitaram tanto, se essas crenças me deixaram quase que minha vida toda triste, ou seja, eu sempre digo que o coaching infantil ajuda a criança a ver que vale a pena viver, porque eles começam a desenvolver com crenças mais positivas, com autoconfiança, entenderam? Bom, vou falar agora uma coisa que eu acho muito interessante, quais são as indicações? Quando um comportamento de uma criança gera um desconforto para a criança e para a família. Situações. Hoje, o padrão família mudou muito. Antes a mulher ficava em casa, hoje a mulher sai. Antes era padronizado homem e mulher. Hoje pode ter relacionamentos homossexuais nos quais eles querem ter filhos. Pais que se separam e formam nova família. Então, tudo isso para a criança que se torna novo dentro de um contexto social, ou seja, como que o coach pode ajudar essa criança a crescer e a saber trabalhar a emoção. Por exemplo, casais que são separados, que refazem a família e que cada um tem um filho do outro casamento. E que muitas vezes a criança se sente invadido. E, além de se sentir invadido, sente que teve a perda. Então, isso o coaching infantil ajuda muito a criança a trabalhar essas emoções, porque muitas vezes as crianças começam a ter distúrbios comportamentais esperados, mas que são difíceis de serem trabalhados. Questões que as crianças têm no convívio consigo mesmo, ou seja, crianças têm às vezes autoestima baixa. Crianças se comparam. O adolescente, então, que aí ele começa agora a ter uma outra referência, que é do contexto social. Primeiro vem assim, olha, mãe, na evolução nossa, família, escola e mundo social. Cada etapa que nós passamos, a gente chama de luto, de perda. Ou seja, a fase que eu perdi da infância, a fase que eu perdi da pré-adolescência, a fase da adolescência. E essas fases de transformação, elas dão impactos emocionais na gente. E na criança também. Então, a criança ela pode ter uma autoestima baixa. A criança pode ter dificuldades de relacionamento. A criança, na sua essência, ela tem um comportamento inicial egoísta. E você quer ver uma coisa, um exemplo? Uma criança que é filha única ou filho único, aí tem uma boneca ou um carrinho. O mundo girou ao redor dela, foi formada na barriga
se ela fazer o esforço. Nasceu, foi para o leite materno ou não, na qual dependeu da mãe principalmente. Então, a mãe é a primeira referência, tá certo? Então, ou seja, tudo girou no meu mundo. De repente, aos 2 anos, eu começo a ter os meus primeiros passos. Então, eu quero ir, mas aquela fase que eu era dependente. Então, é uma fase que a criança quer ir e fazer o que quer, mas ao mesmo tempo ela é dependente. Aí, chega, tem um dia que vai uma visita, ela é acostumada a ser o mundo dela, ela pega a bonequinha dela, aí a outra amiguinha vem e quer puxar a boneca. Aí ela faz assim, não. Aí o que é a tendência de nós pais? Seja boazinha, dê. O que acontece quando a gente é na vida adulta? É boazinha e dá. Não é, Ale? Então, quem não vivenciou isso, né? Então, na verdade, como ensinar essa criança a lidar com o que é dela e saber lutar pelo espaço dela, mas ao mesmo tempo saber dividir. Muitas vezes nós adultos não sabemos, não é? Então, dificuldades de relacionamento, bullying. Gente, o que tem de bullying em escola, que eu estou absurdamente... Eu não sei se na nossa época, na minha época tinha, ou se tinha, eu não sei, realmente. Eu sei. Hoje, mas eu sei que assim, por exemplo, eu sou magrinha, sabe? Então diziam assim para mim, chupimã que engorda. Eu tinha muita raiva, então o que eu fazia? Eu saía atrás e queria dar soco, tá certo? Mas quando eu chegava em casa, eu ficava de castigo. Então veja, qual é esse limite de você lutar, você se defender, mas você também saber conviver socialmente. Crianças que por si só têm a sua própria personalidade tímida e não sabe falar na frente, ou quando a professora chama, a criança treme, a criança para. Como ajudar essa criança a desenvolver essa capacitação sem que ela mude a personalidade, mas que ela vá tendo a autoconfiança. O que é que o coach faz no adulto? Com medo, vá, mas faça, não é? Mas através de técnicas, através de, a partir do seu objetivo, como que nós vamos fazer. Questão desse relacionamento social, ou seja, o bullying, o entrosamento. Muitas vezes a criança tem o comportamento dela, mas a mãe diz, ela é diferente de todo mundo. O que é que o coach do adulto ensina? A gente ser a gente, né? Então, na verdade, o infantil ele já antecipa para que essa criança ela já desenvolva com o conhecimento das potencialidades, mas o conhecimento das limitações, logicamente, que cada um no seu tempo, ou seja, com coaching informal, que é até os 8 anos, e dos 8 aos 13, através de técnicas, tá certo? Quando a criança, por exemplo, não consegue ultrapassar o problema específico, em casos de obesidade, quando a criança precisa aprender o que é a alimentação, como se alimentar. Crianças que são atletas, e está aí a Lê com um processo de atletas, né, Lê? Então, ou seja, a criança está na escola, como ela aprender a importância, já que ela quer, da atividade física, a importância da alimentação, e pensa que isso na infância é fácil? Não, ela está aprendendo, o cérebro dela está aprendendo, e a criança quer o quê? O prazer, né? E o que é que o ser humano quer? O prazer também. Então, como é que é feito o processo de coaching? Quando a gente faz, me contratam para fazer o processo de coaching, qual é o objetivo? Qual é a idade da criança? Ele tem 3 anos. Bom, de 2 a 8 anos, que é o informal, a gente faz com os pais, 5 sessões, com ferramentas específicas. Processo de coaching, a criança tem de 8 anos até 13. Então, são 10 sessões. Nessas 10 sessões, a primeira e a última com a família, ou seja, na primeira, a gente senta com a criança e os familiares, quem puder dos familiares, tá certo? E aí, em conjunto, vai ver qual é o objetivo a ser trabalhado, né? Então, digamos que eu vou muito na casa da criança. Lembra que eu falei que no início o ambiente da criança tem que ser um ambiente agradável, um ambiente próprio para a criança. Quando a gente pode ter um consultório,
para o coaching infantil, e a técnica hoje que eu utilizo no Kids, o que é o ideal? Um ambiente acolhedor. Um ambiente na qual essa criança se identifique com o mundo dela, tá certo? Então, se a criança de 2 a 7 anos é uma criança que mais brinca, mas se eu atendo de 8 a 13, então eu tenho que ter um espaço na qual eu possa atingir essas idades. Então, ou você pode ir na casa da pessoa. Conversa com os familiares, qual é o objetivo, e geralmente quem contrata são os pais, a criança presente, e a gente vai trabalhando o que eles esperam, qual é o objetivo. A criança, ela tem uma importância fundamental nisso, porque ele é o centro desse trabalho, tá certo? Então, a primeira e a última com a criança, ou com os familiares e a criança. Depois a gente faz três sessões com a criança, uma quarta sessão com os pais, para que os pais tenham conhecimento da evolução, como a criança está. Então, a gente não vai estar, assim, levando para o pai, para a mãe, ele fala assim, nada disso. A gente fala do que tem tido sucesso da criança, tá certo? Quando é que nós falamos se existe risco para essa criança de vida, assim, que também a pediatria é o que a gente faz, né? Mas depois que tem essa sessão, que a gente põe a par esses pais da evolução que a criança está tendo, das dificuldades que a criança está tendo. Quando a gente vai fazer com a criança, é preciso que ela confie em nós, é preciso que ela se sinta à vontade conosco, e é necessário, então, que a gente desenvolva capacidades psicoemocionais em nós e na criança, para que ela aceite, para que ela confie. E depois tem mais uma sessão com os pais, e no total de 10 sessões que se encerram. Então, são 6 com a criança, 2 com a família e 2 com os pais, tá certo? Utilizando ferramentas específicas. Em que está baseado o processo? Hoje, do qual eu atendo, o Kids Coaching. Terapia cognitivo-comportamental. No adulto, em que está baseado? Terapia cognitivo-comportamental. Está baseado também no conhecimento de fases de desenvolvimento psicobiológicos da criança. No adulto, em que está realizado, em que está direcionado também? Fase psicobiológica do coach, tá certo? Ele também utiliza da neurociência. E hoje, o que é que mais o coach adulto utiliza? A neurociência. Então, o processo do Kids, ele tem ferramentas específicas para cada idade. O adolescente para cada idade. O Parent Coach, existem ferramentas próprias também para os pais, tá certo? Para ver em que essa família está inserida e qual a idade de cada filho, tá certo? Dúvidas? Obrigada por enquanto, Jane. Você deu uma aula aqui para nós, né? Nossa, que bacana. E eu tenho certeza absoluta que ninguém de nós aqui tinha conhecimento, né? Então isso foi show, assim, foi bacana mesmo. Acho que agora a gente pode abrir, né? A Dani aqui tá gravidinha, né? Então, presta atenção. A Cris aqui embaixo, que não tá aparecendo o rostinho dela, ela tem uma pitoquinha de 2 aninhos de idade também. Eu acho que foi bem importante para ela. A Graça é enfermeira, é isso, né, Graça? Enfermeira, sim, né? Então, assim, também tem uma experiência legal na área da saúde. É um nicho, né, pessoal? É um nicho diferenciado, mas a gente tem que se identificar. Isso é importante, né? Preciso me identificar, porque por que a Jane se identifica bastante? Porque ela é médica pediatra, né? E ela estuda o comportamento das crianças, então ela se identifica muito, né? Então é bem importante, quando a gente fala de nicho de coaching, a gente saber o que a gente quer pra gente, né? Se eu, por acaso, quiser... Já passo a palavra para ti, Marcelo. Se eu quiser atender como Kids Coaching, né? Ou como Parent Coaching, ou até mesmo coach para adolescentes, eu preciso me especializar e perceba a propriedade com que ela fala. O Marcelo tem uma pergunta aqui, Jane. Boa noite, Jana. Boa noite, tudo bem? Então, você estava falando com relação aos professores que eles estão muito satisfeitos com os resultados das crianças.
E hoje de manhã, sabendo que, lógico, ia ter a aula, ia ser como uma especialista, e me veio à mente, por que não trabalhar com os professores das escolas? Não, trabalha. Lembra que eu falei que o coach, ele também trabalha, ou seja, o coach infantil, ele pode também direcionar para as escolas. Tem coaches infantis que quer só a família. Mas hoje o coaching nas escolas, ele tem surtido muito efeito, porque o professor hoje ele está sob muita pressão. E o professor, ele recebe crianças de várias formas de educação, com limites, sem limites, tá certo? E há uma exigência muito grande em relação a isso. E o que é que a gente percebe? Que tem muitos professores que emocionalmente, até às vezes, eles se desestabilizam. Então, o coaching infantil, ele ajuda muito. Tem até uma orientadora que ela se especializou em coaching para a escola, porque ela fez o curso. E o que aconteceu? Eu acho que ela é do Mato Grosso, não é do Maranhão, eu não lembro direito. O que ela fez? Ela se especializou em coaching para professores. Hoje ela dá curso online de coaching para professores, para ajudar. E hoje o colégio dela é referência de equilíbrio. Antes dela fazer o curso, ela era diretora, os professores estavam querendo sair. As crianças eram pequenas, crianças agressivas. E depois que ela introduziu o comportamento do coaching infantil com os professores, olha, hoje é a gente querendo ir para a escola dela. Então, há um trabalho muito bom hoje nas escolas. Então, eu falo isso porque, assim, eu fui professor durante 3 anos em escola particular. E eu via realmente alguns alunos muito problemáticos, entendeu? Principalmente, como você falou lá, eu dava aula do fundamental até o médio. E eu, particularmente, era muito mais fácil dar aula para as crianças do que para os adolescentes. Nossa! Então, assim, a gente vê cabeças diferentes, Sim. pensamentos diferentes, e não tinha, na época, algo que sustentasse o professor. A gente, quando ia se reunir, os professores, basicamente, tinha muito conflito, entendeu? O professor falando do aluno, o professor falando do pai, e aquela tensão. E hoje de manhã, eu fui até pegar meu filho na escola, tenho um filho de 6 anos, e eu, por que não fazer o coach com os professores? Aí eu Sim, vi isso na faz. minha cabeça, quer dizer, eu não sabia nem, de certa forma, o que você ia falar aqui, entendeu? Na Faz. aula. Faz Mas sim. uma coisa que eu vivenciei isso durante 3 anos, eu sei realmente que um professor passa por muita tensão, Sim. principalmente, assim, lógico, escola pública tem aqueles momentos de muita crise, mas também particular também tem a sua crise, porque aquela questão de pressão de pais, porque está pagando em cima de professor, porque tem que dar resultado, diretor em cima de professor, porque tem que dar resultado, filho sendo cobrado em casa porque o pai está pagando, então quer dizer, uma série de coisas que realmente é tensão. E se tiver, lógico, um trabalho desse, fundamentado, especializado dentro de uma escola, trabalhar os professores dessa forma, eu creio que, lógico, como você falou, só tende a crescer tanto Sim. As escolas precisam aceitar. Olha, tem uma escola em São Paulo que eu estou indo dar algumas palestras, que ela tem hoje uma escola coach, ou seja, eu fui dar uma palestra sábado antepassado. Então, eu fui falar sobre o comportamento da criança e a alimentação e onde é que o coach infantil está incluído. Ou seja, ela fez o curso, é uma escola particular e ela está tentando, ela faz com os professores porque ela é dona da escola e ela é uma coach infantil, tá certo? E ela tem tido bons resultados, os pais eles estão aderindo mais. Nessa escola, que é uma escola pública, dessa hoje que é orientadora, os pais eram muito ausentes, os pais iam exigir, ou seja, se a criança tivesse um comportamento agressivo, a escola fosse chamar atenção, os pais iam chamar a atenção dos professores, ou seja, estava tudo, e ao mesmo tempo, hoje o que é que os pais esperam? Que a escola resolva tudo. Então, a criança fica sem o direcionamento, o professor também, porque aí ele tem que dar aula, ele tem que dar educação, mas a criança já vem, às vezes, sem uma base, sem uma ligação, um vínculo de pais com os filhos, tá certo? Então, hoje o coaching ele tem trabalhado. Agora, o que eu percebo particularmente,
que algumas vezes, que isso é em qualquer situação, empresa, em qualquer situação, a gente vai, mostra o trabalho, e algumas escolas, eu acho que ainda por não acreditar no coach, ou por achar que é algo que é irreal, algumas não aceitam. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho iniciado palestras em escolas. E hoje, a importância mais que eu vejo em relação ao coaching infantil e às escolas, não é nem sobre comportamento infantil. Hoje eu estou me detendo mais no comportamento dos pais. Ou seja, os valores da família, os medos que esses pais têm, o conhecimento que eles não têm, a conduta que tá tendo sem um julgamento. Porque é isso que eu percebi a importância. Logicamente, se você consegue de uma sala de 30, se você consegue 10 pais que possam, então, o trabalho ele começa a ser paulatinamente tendo conquistas, né? Mas é um trabalho muito bonito nas escolas. Entendi. Verdade. E, de novo, né, Jane, muito pouco explorado. Muito pouco explorado. Com grandes oportunidades. Quando eu assisti o treinamento do Daniel Goleman em São Paulo, se trabalhou muito a questão de que nos Estados Unidos, na Europa como um todo, já está se trabalhando muito forte a questão da inteligência emocional nas escolas, né? Então, a educação para ter inteligência emocional. Porque hoje, tá dentro dessas novas tecnologias que estão vindo, está se trabalhando, a inteligência artificial, mas não se trabalha a consciência artificial, né? E a gente só tem consciência quando a gente sabe com o que a gente está lidando. Imagina se para nós adultos, às vezes, é tão difícil a gente conseguir compreender o que está se passando dentro da gente mesmo. Imagina as crianças, né? Eles sentirem aquela angústia, aquele sofrimento, aquela tristeza e não saber de onde vir. Ou muitas vezes se sentirem dependentes dos pais, só que os pais não estão se dando por conta sobre o que está acontecendo com eles naquele momento. Né? Então... E tem uma coisa interessante, viu, Ale? As crianças hoje, gente, elas estão nascendo diferentes. As crianças hoje estão ensinando pai e mãe. E é muito interessante. É necessário os pais realmente também adquirirem essa inteligência emocional. Com certeza. Porque, olha, gente, tem uma coisa que hoje eu posso dizer a vocês. Os nossos filhos, a gente não tem primeiro que se realizar nos filhos. Isso é um ônus muito grande, a gente querer se realizar nos filhos. Segundo, padronizar comportamento de filho. Existe um padrão geral de comportamento, de respeito, na qual essa criança vai aprender a respeitar a si e o outro. Mas hoje o adulto também está precisando aprender a respeitar a si e o outro. Hoje, ou seja, se ame, tenha autoestima. Vamos pensar, nós adultos, como é muito difícil às vezes a gente desenvolver o auto-amor, o auto-respeito. Mas para que eu ensine a esse filho, eu tenho que ter. Eu tenho que ter noção, eu tenho que estar vendo. Não existe pai e mãe perfeito, é a Daniela que está grávida, né? Então, não existe, Dani, quem é pai e mãe aí, ou quer esse nicho, pai e mãe perfeito. Então, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas dúvidas, mas mesmo quando a gente tem um filho com dúvida, a gente vai e faz, não vai e faz? E naquele momento, a gente faz o melhor que a gente sabe. Mas o que nós adultos hoje carregamos, quantos problemas a gente tem com os nossos pais de emoção? De culpá-los, né? Dizem que só depois dos 40 anos de idade que a gente começa a amadurecer, né, com relação ao relacionamento com os pais. Eu lembro na minha época ainda, aos 20 e poucos anos de idade, meu Deus, eu tinha um sentimento de raiva muitas vezes com a minha mãe, por causa da minha história familiar como um todo, né, mas eu sentia isso nela. E aí, nessa idade, sentia que ela não gostava de mim, que eu não tinha... Imagina, parecia uma criança, né, aos 20 e poucos anos de idade, uma criança... Mas, na verdade, hoje eu entendo o trabalhar a criança interior. O nosso cérebro, em algum momento, naquela emoção, parou. E tomou aquilo como verdade, crença. E aí a crença, ela às vezes se torna tão forte que ela se torna esquema. E impede muitas vezes a gente ser feliz no aqui e no agora. Por isso a importância da reprogramação mental. Por que todo mundo precisa saber PNL, né? A gente falou da inteligência emocional, mas a PNL, por que ela é importante?
porque ela faz uma reprogramação mental. Você reprograma a sua mente. E o reprogramar a sua mente vai fazer com que você substitua essas crenças, esses paradigmas que você tem como verdade, e você se abre para o novo, se abre para coisas diferentes que vão fazer com que você seja mais feliz com relação a determinados sentimentos, emoções, relacionamentos. Agora imagine que, olha que maravilha, ser pai e mãe coach. Ou, se os filhos fazem o processo do coach, né? E olha, gente, eu sou pediatra, eu sou muito, a Alessandra sabe, a Alessandra lutou muito comigo para eu ser criança, não tenho vergonha disso, né, Ale? É verdade. 2 anos, não foi? Foi. Ela teve muita paciência comigo, porque hoje eu penso, todo esse conhecimento, se eu não colocasse para fora, mas eu tinha muitas crenças, gente. Por quê? Porque, por exemplo, eu fui depois saber a história da minha mãe, que a minha avó fez pior do que ela fez comigo. E provavelmente a gente vai fazer menos pior com os nossos filhos. Uhum. Ou seja, o nosso processo evolutivo, ele não para, tá certo? Então, e eu precisei muito tempo trabalhar, pai e mãe, né? Em termos de quê? Eu não conseguia ir, eu ia, e para eu gravar, e para eu filmar. Então, esses pensamentos que a gente tem assim, ó, você aceita ou não? Vocês pensam que não? Tá na vida intraútero. Você quer ver um exemplo, Dani? E que isso faz parte do nosso processo, aqui não é julgamento, não é para se assustar nada. Quando a gente tem conhecimento, então aí a gente faz diferente e vai estudar mais, né? Mas, por exemplo, uma mãe está gestante. E aí o cérebro desse bebê está se formando, né? E aí a mãe fica assim, olha, você vê, são coisas simples. E às vezes é uma coisa simples que a gente fala para uma criança que marcou no cérebro dela que ela vai levar para a vida adulta. Mas volto a dizer, não existe pai e mãe perfeito. O melhor que nós pudermos ser. Então, aí a mãe assim, ai, será que vai nascer com saúde? Será que vai viver? Ai, eu tenho medo de adoecer. Então, qual é o pensamento que esse cérebro está recebendo? Eu acertei, foi Dani, que você fez assim. Foi? A Dani fez assim. Você já pensou isso, Dani? Acho que todo mundo, quando tá grávida, Já, né? É que ela fez assim. Então, vê. Que vem com saúde, que vem... Exatamente, a programação. Quando eu faço assim, olha, você se perceba, Dani. Estou tomando a Dani como exemplo, mas aí vocês tomem se os filhos de vocês já nasceram. Ai, vai vir com saúde, não sei o que. Ai, eu tô saudável. Aí, resultado, a frequência cardíaca aumenta. Aí eu libero adrenalina, cortisol, noradrenalina. Esse cérebro está se formando. Qual é a mensagem que esse cérebro recebe? Medo. Mas todo mundo tem medo. O medo, ele tem seu lado benéfico, tá certo? Reprogramação. Meu corpo é perfeito, que venha com saúde, que venha bem. Logicamente que na programação, que foi o que a Alessandra falou, que a gente tem que ter o desenvolvimento de saber trabalhar a emoção. Em um processo de gestação, a gente vai estar preparado para tudo. Não é? Bom, o neném nasceu com saúde, está tudo muito bem e tal, aí o neném vai dar os primeiros passos. Ai, não, vai cair. Aí o neném, mensagem para o cérebro, andar é perigoso. Mensagem para o cérebro lá na frente, o novo é perigoso. Olha, gente, você vê como são as coisas, né? Por exemplo, moleque, você não sabe fazer isso direito. O que é que vai para nossa mente? Vamos ver uma coisa que eu ouvi. Eu era muito danada, sabe? Eu tenho minha irmã Nancy, que a Alessandra acompanha também. Nancy, assim, foi mais quietinha e estudiosa. Eu era o raio da cilibrina. Eu era muito questionadora. Minha irmã, calma. Eu era muito questionadora. Eu queria namorar cedo, minha irmã queria estudar, então eu apanhava, eu ficava de castigo. A minha mãe não deixava sair, porque eu sou do Nordeste, eu sou de Aracaju, gente. O Nordeste, a educação, ela na minha época, eu não sei hoje, mas era assim, só pode namorar quando passar no vestibular, não pode sair, porque aí você vai estar se mostrando, o homem pode ir, a mulher tem que ficar, então a gente vai crescendo com um monte de crença. Pois bem, aí eu só vivia de castigo. Então, o que ficou na minha mente? Isso é porque minha mãe e meu pai eram... Não, foi o que eles aprenderam, foi o que eles viveram, mas eu tive raiva deles. Então, o que ficou, que hoje é que eu sei, que uma das coisas, né? Então, eu não posso ir, eu não posso fazer, eu não posso ser.
E olha, gente, isso foi muito forte e não foi fácil tirar. Se a gente trabalhar a base, né, Jane, impedir que as crianças, elas em todas essas crenças, né, limitantes, e conseguir orientar melhor os pais na educação dos seus filhos, você imagina que nova geração, né, a gente está desenvolvendo para a sociedade, e a importância de, né, eu acho que por isso que você é tão apaixonada pelo coach infantil, né? Eu imagino assim, minhas menininhas entrando chiquérrimas no meu consultório, oi tia Jane, toda lindinha, os meninos firmes também, conseguiu, não conseguiu, vamos tentar, pode chorar, pode bater porta, mas vai e faz. Uhum. Hoje é assim, o que eu puder fazer, né? Então hoje eu tenho trabalhado muito os pais, vou fazer um workshop, a Lê também vai me ajudar, já estou montando, vai ser agora em dezembro. Eu ia falar sobre comportamento de criança, eu digo, mas vai. Como é que está a emoção desses pais? Gente, meu consultório, pasme, os pais vão. Você quer ver uma coisa que o coach infantil trabalha? Ô, Daniela, você só tem um filho? Sim, é o primeiro filho da Dani. Agora eu consegui liberar o meu microfone. Você só tem um filho, né? É a primeira gestação, não tenho nenhum ainda. O coach nunca diz, né, Ale, o coach infantil, ele nunca diz o que o pai ou a mãe vai fazer. É a mesma coisa que o nosso coach. Mas isso aí é mentoria, não é coaching. É isso aí. Por exemplo, você quer ver uma coisa que principalmente a mãe faz e que o coach infantil trabalha, ou seja, colocar filho na cama. Vai o filho para a cama e o marido vai para o sofá ou vai para o quarto do filho. Vê? E aí eu comecei a trabalhar isso no consultório. E aí eu colocava os dois em xeque, né? Tava esse filho no meio do casal, chega o marido cansado, quer dormir, quer namorar com a esposa, tá o filho no meio. Então o que acontece com o homem? Ele quer ficar com a esposa, mas ao mesmo tempo tem aquele filho, ele tem peso na consciência de tirar esse filho da cama. Ah, mas é meu filho. Ah, mas eu tô cansada. Aí o marido acostuma com o filho na cama e o marido vai para a sala e vai para o quarto. Pois bem, como é que esse marido vai ver essa mulher? A mãe do filho dele, a dona da casa dele. Cadê a namorada? Cadê a amante? Cadê a companheira? Aí ficam os dois irmãos em Cristo dentro de casa, bem para lá, bem para cá, pai para lá, pai para cá. Aí diz o seguinte, o casamento quando cai na rotina é ruim. Depende, todo mundo vive de rotina. Logicamente que a paixão tem o seu tempo de duração, né, Ale? Existe o tempo, e depois vai ficar assim. E depois vai ficar o real do amor. Então, o que é que um coach infantil faz? Tira filho da cama e aproxima casal. Isso aí. É bem verdade. Um dia desse eu dei um dever de casa para a mãe. Ela mesma chegou com... que a gente não diz, né, o que faz. Eu sei que eu digo, então, qual vai ser hoje a primeira ação que você vai fazer para tirar seu filho da cama e você reencontrar seu marido. Ela chegou e disse assim, doutora, a primeira coisa que eu vou chegar, eu vou dizer, olha, na minha cama agora é meu marido. Ele vai chorar e eu preciso de você. E vou pegar um vinho, doutora, e vou me arrumar. Como que ela me chegou no consultório? Isso aqui eu chamo cocó, né? Chegou com o cabelo assim. Meu cocó aqui, ó. Chegou com cocó. Chegou com uma leg, uma camisa, e quando o marido dela vai, ele vai de polo, ele vai de sapatênis, ele vai com uma calça jeans muito bonita e a mãe destrambelhada. Entendeu? O que é que o coach infantil faz? Trabalha isso. Né? Ou seja, é muito interessante. Então, um fator assim que envolve muito a autoestima também, né? A autoestima da mulher, a autoestima do homem, a autoconfiança. Então, é isso que eu estou dizendo. O meu consultório é cheio de pai. Quando as mães não podem ir, hoje eles já vão. Isso eu tenho uma satisfação muito grande, porque hoje eu tenho uma parceria muito grande. Resolver vários casamentos aí. Teve um que ia separar, assim, não separou, foi muito engraçado. Mas porque eles se reencontraram, eles decidiram, eles fizeram. E quando a criança foi no meu consultório, olha, a criança tinha 2 anos, sem brincadeira, a criança parecia uma ventosa no seio da mãe, magrinha. Porque a criança dormia, andava no carro, colar no seio da mãe. O casamento não estava bom. Então, quando ela foi para mim, é porque disseram que ele tinha autismo e ela queria a minha opinião. Aí eu disse,
me dê uma chance para que eu veja. E comecei a fazer o processo do coaching. Eu acho que esse aí foi meu grande diferencial do início da minha carreira como coach infantil. Hoje ele está indo para a escola, eles se reencontraram, eles brigam muito, mas se reencontraram e se amam, sabe? A criança está aí na escola, a criança já está no próprio quarto, já estava dando problema no adolescente, porque o adolescente se sentiu de lado. Então, para chamar atenção, a própria adolescência já dá alguns comportamentos preocupantes às vezes. Então, estava dando mais, ou seja, o que esse adolescente dizia? Olhem para mim, eu pertenço a esse sistema. Entendeu? Isso o coach infantil faz. Eu sou apaixonada, viu, gente, pelo coach infantil. Jane, maravilhosa a tua participação, né? Quero te agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço, Ale. A tua disponibilidade. Foi assim de imediato, quando eu consultei ela já... Eu quero que essa mulher monte uma formação em Kids Coaching, que na verdade... Tô plantando a sementinha na cabeça dela para montar, né? Acho que o ano que vem nasce esse projeto, né? E tem tudo para dar certo. Então, Jane, muito obrigada. Conta o que você precisar sempre, né? Se quiser ficar conosco para assistir aqui o encerramento, que eu vou dar um direcionamento pro pessoal, fique bem à vontade. Se não, se você eu quero. Então fique, por favor. Eu quero. Gente, é muito bem-vinda, né? Eu quero agradecer a você, Ale. Você, assim, foi o ponto inicial para mim, a partir de você sabe disso. Gente, eu não tô aqui, assim, falando que não é verdadeiro. Eu sou apaixonada por ela sabe disso. Linda. Ela me ajudou a reconhecer uma coisa assim, você saber que tem o seu potencial, mas a reconhecer, além das minhas potencialidades, a reconhecer o direito de ir. Além, ela teve paciência comigo. Eu demorei, mas eu dizia a ela, eu tenho crença, ela não me dava bola. Quando eu dizia, eu tenho crença, ela trabalhou crença comigo, plantou, mas ela não me deu moleza, entendeu? Então, gente, aproveite. Quando a gente tem aquela sensação do tempo que não aproveitou, e todos nós temos, que isso sirva para que a gente dê um impulso. Então, sucesso para vocês, Daniela, sucesso para você, para quem é pai e mãe aí, tá certo? Que Deus abençoe essa sua trajetória, ela é belíssima. Que Deus traga esse ser na tua vida para o engrandecimento seu e dele. Todos nós nascemos para crescer. E os pais, eles são, eu posso dizer que os pais, eles são o representante de Deus na Terra. E quando Deus dá um filho para a gente, é porque a gente tem capacidade. Então, dê o melhor que você puder e souber. Estude, busque, entenda, aceite seu filhinho como é, mostre valores. E para quem tem aí seus filhos, sucesso também. Nossa, gratidão, me emocionei aqui. Muito obrigada mesmo. Nossa, fez muita diferença no meu dia e com certeza na minha vida como futura mãe. Minha filha, pode. Quando o menino chega, que a gente já está capacitado. O aprendizado é o resto da vida. É isso aí. Que ótimo. Obrigada, Lê. Obrigada a todos por me ouvirem. A Zoila não apareceu aqui, mas ela mandou um muito legal. Jane, adorei, né? Grata. A Zoila tá aqui no ladinho. A Cris Giacomini também não tá aparecendo, mas é que ela colocou aqui, ó. Foi muito esclarecedor, nicho interessantíssimo, né? Então, assim, o pessoal às vezes não aparece bem o vídeo, daí eles ficam escutando e interagem aqui pelo grupo. Então, obrigada a todos que participaram. E agora, para dar um direcionamento para vocês. Quem assistiu a aula aqui, que eu falo sobre os nichos de coach? Quem conseguiu assistir? Joia. Perfeito, muito bom. Quem não assistiu, vou pedir para que vocês assistam, que ali ele é super esclarecedor, eu explico direitinho o que é um executive coach, um life coach, um coaching group, eu explico tudinho, tá? Então é muito importante vocês olharem até para esclarecer. Por quê, gente? A gente precisa definir um nicho. Não necessariamente que você vai atender só aquele nicho que você escolheu. Até hoje eu atendo life coaching, até hoje eu atendo coach de carreira quando as pessoas me procuram. Mas o meu nicho, sou reconhecida por ser coach executivo. É como a Jane. Esses dias atrás, uma menina que estava cursando medicina, né, Jane? Estava procurando ela para ela ser mentora, para ela ser coach, enfim. Então, a gente vai atender outras áreas e aquela coisa de nichar, vocês podem nichar, sem problema nenhum. Por exemplo, a Dani, me apaixonei agora pelo Kids Coach, pelo coach infantil, eu quero. Não tem problema nenhum.
Pode, só não esqueça de fazer as outras experiências, porque a Jane falou, o coaching infantil é os minizinho, né? Porque é a mesma coisa atender o adulto, só que com muito mais cuidado, com muito mais delicadeza. Você não pode bater forte, que nem a gente bate no adulto de vez em quando. Então, assim, é uma forma diferente de tratar o ser humano. Então, a minha sugestão agora é que vocês pensem naquilo que mais faz sentido para vocês. Como é que faz mais sentido para mim? Eu digo sempre, a minha bagagem, a minha mochila, o que eu trago comigo é o que vai me direcionar para o nicho. Eu lembro desde o início, quando eu me tornei coach, eu anotei lá que eu queria ser coach de liderança e coaching de executivos. A minha vida no começo fez com que eu atendesse uma porção de pessoas. Eu atendi de todos os tipos. Coach de relacionamento, coach de vida, coach de carreira, todos os nichos imagináveis que você pensar. A única coisa que eu não atendi até hoje foi coach de emagrecimento. Esse foi o que eu não atendi. Mas eu atendi todos. E todos eles me levaram ao meu caminho, que foi ser uma coach executiva, foi ser uma coach voltada para a liderança. Lá atrás, que eu programei na minha mente, programação mental, eu programei que eu queria isso. Então, o que eu convido vocês agora? Que vocês olhem a bagagem de vocês e vejam se vocês estão prontos e preparados para nichar, porque o Hélio vai trabalhar com vocês o Canvas na próxima sessão. Então, ele vai orientar vocês, a ferramenta está disponível nas ferramentas ali do Decola, mas a gente vai mandar para vocês de novo, vocês vão imprimir e ele vai fazer junto com vocês o exercício. E o legal é vocês fazerem o exercício experimentando fazer no nicho que vocês querem. Quando eu fiz o da Jane, ela fez 3 canvas. Já passo para ti, Marcelo. Quando eu fiz o da Jane, ela fez 3 canvas. Um era para crianças, outro era para pais. Eu sei que ela fez 3, 4 canvas para nichos diferentes. Você lembra, Jane? Na época que a gente fez, eu acho que eu tenho todos os teus. Acho que eu tenho... E outro era palestra. E eu ficava meio atrapalhada, ela, vamos lá. E eu repetia, eu digo, minha Nossa Senhora, e vamos lá. E ela, eu digo, Jesus. Vamos fazer outro então. Se por acaso não está bem decidida, vamos fazer outro, né? Então, foi super... Fui insistente mesmo com a Jane, ela sabe disso. Então, ela sabe também que pode contar comigo a vida toda, né? Indiferente se terminou ou não terminou o processo. Logo a gente começa outro, né, Jane? Esse é nosso objetivo também. E é bem isso mesmo, para vocês pensarem no nicho que vocês querem seguir, para depois seguir no próximo processo. Mas, para isso, é muito importante que vocês assistam os meus vídeos e também vocês busquem entender um pouquinho mais o que cada um. Passo a palavra para ti, Marcelo, agora. Então, o Canvas eu fiz ontem. Já fez? Mas tu é excepcional, fora da curva? Ontem. Foi ontem? Foi domingo. Foi domingo, né? Você assistiu aquela aula do Hélio? E fui acompanhando e fazendo, né? Uhum. Eu fiz completo, né? Eu fiz pro nicho de executivo também. Uhum. Para negócio, entendeu? E para coaching group. Já fez também? Fiz lá. O legal é assim, como você viu lá, né? Começa pela proposta de valor ou começa pelo segmento de clientes. De um dos dois você vai começar. O Hélio explicou lá para vocês, provavelmente no vídeo. Então, o que acontece? O ideal seria vocês fazerem um Canvas para cada processo, ou realmente vocês separarem por papelzinho. Por exemplo, se eu faço o coaching infantil, começo com cor-de-rosa, faço todo o Canvas com post-it cor-de-rosa, depois eu faço com verde, eu faço para coaching grupo e assim por diante para poder separar. Mas como é mais complicado a gente fazer tudo junto, eu sugiro que vocês façam separado. Por exemplo, eu quero trabalhar o executivo, separa, porque assim, o coaching grupo não é o mesmo do executivo. O executivo assim é bem personalizado, é bem assim, bem mais formal, sabe? Bem mais estruturado. O coaching grupo, ele é mais informal, as pessoas trocam mais ideias, tu tem objetivos conjuntos, mas também tu tem os objetivos individuais, então assim, muda o nicho. Tá? Então, quando muda o nicho, muda o público, daí muda todo o resto. Tanto a parte da eficácia, que é a parte do lado direito do Canvas, quanto a da produtividade, do lado esquerdo. Eu não sou especialista em Canvas, mas eu dou umas brincadinhas com ele também. Entendi. Aí hoje eu conversei com uma cliente e ela é de Curitiba. Certo. Olha que legal. E ela está com um problema na equipe dela e que ela é uma líder de multinível.
E a empresa que ela tem esse multinível está passando por uma série de mudanças e que realmente está pegando muito as pessoas que são do marketing desse, né? É tipo, por exemplo, produto sendo menos preço de custo, tá diminuindo o valor dele de ganho. Então, eles estão, assim, numa fase totalmente desmotivada. E aí eu me ofereci, lógico, pro bono, não falando assim, eu vou dar de graça para você, não. Mas eu falei assim, ó, eu tenho uma vaga, eu estou disposto a te ajudar, enfim. Aquela questão do pro bono mesmo, em ajudar ela e a equipe dela. Para que eles, porque ela falou assim, que a maioria deles já estão com aquela desmotivação, já estão desinteressados, tem uma série de mudanças nessa empresa. E aí eu queria contigo uma dica assim, para poder trabalhar com eles, lógico, primeiro com ela, né, que ela é a líder, no caso, ela tem que motivar, ela tem que trabalhar essa parte com eles. Mas eu queria ver contigo uma dica assim, de poder dar um direcionamento, entendeu? Para ela, para que ela possa desenvolver essa equipe, esses problemas todos, né? Que está tendo lá com essa equipe dela. Tá. Então, assim, eu vou te dar várias dicas, na verdade, tá? Primeiro, aplicar um teste na equipe para que a equipe se reconheça como é que está o nível de relacionamento entre eles. Tem um livro do Patrick Lencioni, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu tenho o livro, tá? Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Manda tudo aí. Tá, compartilhar arquivo. Só um pouquinho aqui. Esse livro é muito legal, porque ele é como construir uma equipe de alto desempenho, como construir uma equipe de alta performance. Então, é os 5 desafios da equipe, do Patrick Lencioni. No próprio livro tem o teste, mas eu vou te mandar aqui o teste separado e vou te mandar o livro também. Deixa eu só me encontrar aqui. Vai mandar no Decola, não é isso? Eu vou te mandar aqui pelo Messenger aqui do próprio Zoom. Certo. Espera aí um pouquinho. Todo mundo vai receber esse? Todo mundo vai receber agora. É só vocês olharem no Messenger ali. No chat. Vou aqui. Teste e avaliação da equipe. Ok. O teste já está indo. Agora eu vou mandar o livro para vocês. Esse livro, gente, eu recomendo em todas as empresas. Ele é fenomenal. Então, eu sugiro que o gestor leia o livro e depois ele possa aplicar o teste para a equipe e ele identificar quais são as disfunções que está dando problema na equipe. Pode ser falta de confiança, que é a base para a construção do time. Pode ser ausência de comprometimento, pode ser falta de responsabilidade, pode ser que a equipe evite o conflito e naturalmente isso faz com que os resultados eles não aconteçam. Então, seja qual for a empresa, pode ser de uma empresa fenomenal ou de uma empresa simples ou de uma empresa de multinível, se você fizer o teste vai dar exatamente o que falta na equipe que está dando esse problema. Então, já foi, ó, foi os dois. Vejam se vocês conseguem baixar ali, ó. Teste da avaliação da equipe e os 5 desafios das equipes. Eu utilizo em quase todos os coaching grupos que eu faço de empresas para líderes, para eles reconhecerem e entenderem. Uma outra coisa que eu faço também, Marcelo, é assim, ó, eu reúno o grupo, né? Depois que eu faço esse teste, eu direciono que cada um vai ter que ler esse livro, dependendo do nível. Então, como eu faço com líderes, então eles leem, tá? É importante. E daí eles fazem um acordo de compromisso. Eu coloco um flip e dou post-its para cada um. E, por exemplo, a Alessandra, o que a Alessandra se compromete com o grupo para melhorar? Que ela entende que um comportamento dela vai fazer a diferença nesse grupo, nessa equipe, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar lá, melhorar o relacionamento com os colegas. Aí eu, Alessandra, vou na frente de todo mundo, pego o meu post-it, colo lá no painel, no flip, e digo assim, eu quero melhorar o meu relacionamento com a equipe.
Todas as pessoas são testemunhas que eu falei aquilo. Então, existe 95% de possibilidade de que essa pessoa realmente ela melhore o relacionamento com a equipe. E aí vai para tudo, tá? Cada um vai se comprometer com algo. O que eu faço? Aí eu tiro foto do painel onde tem o compromisso com todos. E eu faço depois, cada encontro, uma mentoria ou um coaching, como você achar melhor chamar. Eu estou usando como mentoria, tá? Então, eu faço uma mentoria onde eu recordo. Jane, o que você se comprometeu? Eu me comprometi a melhorar, a falar, a dar feedback para as pessoas. Joia, e o que você fez com relação a isso? E aí a Jane traz o relato dela. Vai aproximar a equipe, vai aumentar a confiança e vai fazer com que eles acreditem que está sendo feito um projeto sério. Só que eu não sei se você vai fazer online ou se você vai fazer presencial. É online, ela é de Curitiba. Então, a minha sugestão é que tu faça com ela primeiro, né? Que tu faça com ela primeiro, para que ela possa, então, ler o livro, fazer o teste. Eu sugiro que você faça uma avaliação de perfil comportamental, tá, Marcelo? Utilizando o Assessment, que cria um PDI, você tá craque, foi ótima a tua apresentação. Então, foi ótima a configuração. Faz um assessment. Deixa eu ver se está aqui. Acho que deu. Faz um assessment para ela, cria um PDI, tu vai ver se é ela, que é uma gestora que de repente não está conseguindo trabalhar bem a comunicação, o relacionamento com a equipe. No assessment você vai conseguir ver. Vendo isso, então você vai saber exatamente o que precisa direcionar. O PDI já vai um programa para ela se desenvolver. Se você precisar de ajuda, me manda, eu te ajudo, sem problema nenhum. Agora faz isso e depois já dá de tarefa para ela ler esse livro. Os 5 desafios das equipes, faz o teste com ela e diz que isso vai ajudar. Depois que tu amadurecer um pouquinho a gestora, tipo, fez umas 3, 4 sessões, de repente você marca um encontro em grupo usando o Zoom, com todos, né? Que você pode fazer encontro em grupo pelo Zoom também, sem problema nenhum. Te ajudou, Marcelo? Sim, já me deu aí umas 2 sessões já. Isso, te dei conteúdo aí para 2, 3 sessões já. Muito bom, muito bacana. Realmente, eu estava pensando assim, fazer todos juntos, mas realmente fazer só com ela, com a líder, que ela, como ela já vai estar lá, já vai estar presente, então ela vai passar da maneira que você estava me falando agora. E vai ficar muito melhor assim. Então. Empresa começa de cima para baixo, tá? E uma coisa que eu fiz com alguns líderes é um comprometimento, assim. Então, por exemplo, eu não tenho como passar com toda a empresa não tem recurso para investir tanto assim. Então, ela pagou um treinamento para os líderes e eu fiz esses 5 desafios das equipes para eles, montei o treinamento, fiz o treinamento para eles e incumbi eles de responsabilidade deles replicarem. Então, eles estão chamando todo o time, fazendo a replicação do treinamento e fazendo o acordo de compromissos com a equipe. Tá muito bacana, assim, o trabalho, muito bacana mesmo. Então tá bom, me ajudou muito, viu? Então tá, conta comigo. Tá. Alguém mais, gente, hoje? Fala, Graça. A Jane, já passamos pra Jane. Ela tá com o microfone desligado. Peraí, Graça. Ok, pode falar. Queria agradecer a Jane, para mim foi bem importante a fala dela. Na saúde pública a gente recebe bastante crianças, né, com déficit de atenção, com hiperatividade, com problemas de relacionamento familiar, né. As escolas vêm, né, trazendo então as crianças pra gente e também os pais, né. E eu adoro criança, né, eu amo criança, né. Então, para mim foi bem interessante essa questão de não comer, que os pais falam assim, meu filho não come, o que eu vou fazer, né, com ele, enfim. Foi bem legal, gostei bastante, assim, e como é importante também ter o conhecimento do desenvolvimento da criança, né. Eu gosto bastante, assim, né? Mas eu sei que falta ainda bastante coisa para mim aprender, mas assim, eu amo criança, assim, já consegui na enfermagem estar atuando em alguns casos, assim. Só queria, assim, ficou uma dúvida com relação. Eu vejo que tudo é muito questão de inteligência emocional, né? E ali, a maioria dessas coisas que você falou que pode ser trabalhado, bullying, a timidez, obesidade, são tudo problemas relacionados eu acho que assim, tem um fundo emocional, né? Em todos eles, a maioria deles, né? Ou não? Porque assim, o que eu recebo lá, normalmente, eu tô associando com o meu trabalho, né? Mas eu recebo, faço também atendimento de enfermagem, mas passo para o CAPS, acompanhamento com
psicólogo, né? E eu vejo que esses casos, tu tá trabalhando no coach, né? O bullying, por exemplo, a timidez, a obesidade, né? Coisas que a gente encaminha para psicólogo atender, não sei. Na verdade, assim, tudo nosso tem um cunho emocional, tudo em nós, adulto e criança. Só que a criança, como ela tem o sistema límbico, né, que é essa região cerebral, que é daqui para baixo, então há o predomínio da emoção em desenvolvimento da razão. Então, como o nosso cérebro, a gente sabe que ele hoje a gente sabe hoje que é um cérebro plástico, né? Então, o que é que acontece? A criança, o potencial maior é da emoção, porque raciocínio e lógica a partir de 8 anos. Então, mesmo assim, ela tem um pouquinho, ela tem resquícios, né, desse aprendizado. Então, a emoção é intensa. Mas aí, nessa fase inicial, você vai trabalhando o condicionamento, e aí esses neurônios vão aprendendo o condicionamento e aí vai desenvolvendo aos poucos a razão da emoção. Deu para entender? Deu? Deu. Jane, você queria falar alguma coisa antes? Baseado nisso que você falou, então, por exemplo, eu vou fazer um workshop agora em dezembro para pais. Então, seria interessante eu fazer alguma atividade para que eles se vejam, para que eles consigam se ver em que situação que ele está, e seria Então, Jane, esse teste que você você falou. pode fazer. Não, esse teste não, é para empresas esse. Esse que eu passei para empresas. Bem o que o Marcelo falou. A minha sugestão para ti é que você utilize um teste de inteligência emocional. Você tem aquele teste de inteligência emocional do Daniel Goleman? Não tem esse? Então eu te mando, tá? Eu te mando. Peraí só um pouquinho. Ativa teu microfone aí, Jane, que eu não tô te escutando. Esse eu não tenho. Eu vou te mandar, tá? O teste de inteligência emocional. Porque pelo que você está falando, por mais que eu faça uma atividade que seja, eu acho que um teste inicial para que deflagre o que acontece com eles em família é importante. Porque aí vai deixar o cérebro mais alerta para o aprendizado. Eu acho assim que tem muito a ver com o autoconhecimento. Quando uma pessoa vai para uma palestra, ele vai para se conhecer melhor. Então tem vários testes que você pode utilizar para poder identificar o perfil comportamental da pessoa. Tem aquele teste dos 4 elementos. Você conhece ele? Água, terra. Eu gosto muito daquele que ele é super completo. Eu acho que é bem bacana. Aí você pode fazer uma correção. Esse eu não tenho. Eu te mando. Eu te mando. Tá. Depois você só me manda uma mensagem do que tu precisa que eu te mando. Então, esse teste dos 4 elementos, aí depois que você faz a correção, aplica o teste, você faz a devolutiva. E eu tenho os slides para você corrigir, daí tu pode corrigir com os próprios slides. Eu quero fazer um assessment. Claro que não tem como tu fazer um assessment para todo mundo, porque senão vai custar muito caro, principalmente numa palestra, né? Então, eu usaria esses manuais que servem da mesma forma, e aí naquela correção já diz o que a pessoa precisa fazer, porque daí tu desperta o interesse das pessoas para que elas busquem, então, um coach individual com você, ou um coach de família, essa coisa toda. Tá bem? Gente, então assim, pra gente encerrar hoje, eu vou... Opa! Tem gente querendo falar? Fala, Giuseppe. Bom, Ali, aconteceu na empresa que eu trabalho, que vieram me procurar para me dar, digamos que uma mini palestra sobre motivação Uau, que na legal. empresa. Aí ela disse, tu fez formação em cores? Fiz. Então tu vai me ajudar para fazer isso, isso, isso. Daí eu dei uma palestra, todo mundo gostou. Coisa... Aí, seguinte, aí ela quer que eu trabalhe em todas as filiais da empresa, na empresa que eu trabalho. Sobre motivação emocional, sobre trabalho em equipe, sobre liderança, sobre essa parte empresarial toda, só que eu tô perdido.
Tá nada. Não sei pra onde é que eu começo. Te ensinei todinho, como é que tá perdido? Olha só. Não, é que é muita... Ó, para vocês procurarem material, porque assim, tem algumas coisas que eu tenho, mas fica muito, às vezes eu não tenho a rapidez necessária para poder mandar para vocês, né? Então vocês vão entrar no Google e você digita um tema, por exemplo, assim, inteligência emocional. Digita lá no Google, tá? O Google, inteligência emocional, e tu bota um sinalzinho de mais, de soma, e coloca PPT, que é PowerPoint, tá? PPT. Tu vai fazer uma apresentação, tu faz em PowerPoint, certo? Tu deu uma palestra, tu usou o PowerPoint, certo? Ok, daí vai... Na verdade, Oi, pode falar. Na verdade, eu não usei nada, simplesmente foi tipo 15 minutos que sempre tiro para fazer a reunião, para discutir assuntos da empresa. Na verdade, não pus 15 minutos para falar a parte de motivação. Daí eu peguei esses 15 minutos e falei. Fiz um pequeno roteiro, assim, sabe? Pra seguir. Não, tá sendo palestrante sem slide ainda, né? Olha só que maravilha. Giuseppe, minha sugestão, te prepara sempre, tá? Então, assim, um slide é uma bengala para ti não se perder no teu conteúdo e ao mesmo tempo tu pode agregar com uma imagem, tu pode agregar com uma figura, alguma coisa que lembre aquilo que você está falando, tá? Você pode colocar assim, ó, águia anda com águia e bota uma águia lá, né? Então, assim, são coisas que você vai somar e vai te ajudar na motivação. Porque aí você está usando mais recursos. Você usa o auditivo, você usa o visual e muitas vezes até o sinestésico, dependendo da forma como você faz. Então, usa slide. E aí que eu te falei a orientação. Você coloca lá inteligência emocional mais PPT no Google e vai baixar um monte de arquivo de inteligência emocional. Você vai lá, escolhe vários, salva numa pastinha e daí monta o teu baseado naqueles slides. Assim, ó, tu ganha muito tempo fazendo isso. Quando você precisa fazer algo urgente. Aí tu modela, tu faz da forma como você quiser. Agora, ferramenta para líder tem na plataforma do Decola, né? Tu tem palestra no TED que tu pode estudar, ler, se influenciar para poder assistir melhor algumas coisas e entender um pouco mais como funciona. Você pode montar esse que eu te falei, o teste da avaliação da equipe tá aqui, né? É um teste que você pode fazer. Você vai precisar ler, né? Quanto mais a gente se aprofunda nos conhecimentos, mais a gente precisa ler. Então, assim, leitura para nós como coaches é fator sine qua non. Não tem como não ler, digamos assim. É uma premissa chave. Se você não ler, você não vai ser um bom coach. Simples assim. Bem simples. Então, a leitura ela é muito importante. E se prepara. Porque se está surgindo para ti, meu querido, é porque mais desafios vão vir. Então, abraça os desafios que estão vindo para ti, se prepara, se qualifica, me manda áudio se você precisar de alguma coisa, eu posso dar dicas, assim, bem tranquilo, e vai lá e encara, não tá perdido coisa nenhuma, você sabe o que fazer. Vai lá, ninguém sabe o que você vai preparar. Tá bom, então, vou dar meu máximo. É isso aí. E olha as ferramentas que tem de leadership ali, tem os roteiros estruturados. No leadership tem ferramenta que você vai poder pegar, no coach executivo você vai poder pegar, no coach de grupo, no coach de grupo life, de vida em grupo também tem o coach vocacional, tem um monte de material. Então, assim, procura ali, veja o que mais faz sentido com o tema que você vai falar e vai inserindo. Agora, hoje nós temos artigos prontos na internet que tu pode pegar e transformar em slides. Eu gosto muito de procurar conteúdo, e desse conteúdo eu estudo, e depois de estudar eu monto os meus slides. Então, quando eu monto slide, que eu vou dar uma palestra, eu coloco uma palavra. Você já assistiu as minhas palestras, né? Eu coloco uma palavra e em cima daquela palavra eu falo tudo que eu estudei baseado naquele tema específico. Então, assim, se você se preparar bem, não tem como dar errado. Só te prepara. Ale, nós temos alguma ferramenta para coach kids, no caso, para coach infantil? Não, porque essa não é a minha especialidade, né? Vamos pedir para a Jane se ela tem alguma ferramenta que ela pode... Eu quero. Nossa. Hein, Jane? O que tu acha que é possível? Então, na verdade, depende muito do que... Não existe uma ferramenta só específica, né? Na criança, você segue uma sequência para o objetivo que a criança tem. Então, você tem que saber. O que eu sempre falo, às vezes me perguntam, é uma ferramenta, assim, como tá no live, como a Ale está explicando, não. Existe a ferramenta do processo na qual a criança vai atingir um
um objetivo, ou a família, você vai utilizando aquelas ferramentas. Então, uma isolada assim, como a Lê está falando, exemplos não tem, não. Porque a criança é diferente, né? Lembra que eu falei que a criança, ela tá tendo uma lógica, o desenvolvimento dela de cognição a partir dos 8 anos é diferente do adulto que já trabalha muito com o lúdico, né? Exatamente. A Jane me explicou que trabalha muito com o lúdico, aprendi com ela, tá? Verdade. Então, assim, com bonecos, eu vejo com bonecos. utilizam. Exatamente. Então, quando você vai fazer, por exemplo, esse teste assessment da criança é com animais, entendeu? Então, são vários animais. E aí, com qual ela se identifica? Então, na verdade, um só, por exemplo, é diferente como ela me ajudou agora, eu ter uma ferramenta com os pais para que eu desencadeie no cérebro desses pais o interesse e pelo menos um voltar para si, para ter uma consciência naquele momento onde eles estão. É diferente a criança. Você sabe, Grace, que eu estive na Livraria Cultura, eu acho que foi, eu encontrei aqueles coaching box, lembra que a gente mostrou na formação para vocês, tá? Eu encontrei um de inteligência emocional para crianças e tinha a imagem, por exemplo, tinha a fotinho da pessoa com uma cara de bravo, né? Que emoção estava percebendo, que emoção ela percebe ali, né? E aí é tudo formatinho de criança, né? Bravo, envergonhado, essa coisa toda. Então é uma caixinha azul daquele coaching box que talvez possa ser utilizado. Bah, joia. Eu vou só falar rapidamente, assim, uma experiência que eu tive, que eu acho que talvez seja coach ou não sei, mas assim, veio uma mãe me procurar porque a criança não queria ir para a escola, só chorava. Toda vez que ia para a escola, chorava. E daí ela já tinha levado o psicólogo, ela batia até na criança para a criança ir na aula, né, porque tinha que ir na aula, enfim, a criança chorava e não ia, ficava lá alguns minutos e depois a mãe era chamada para pegar a criança porque ela ficava só chorando o tempo todo, né? Daí ela trouxe para mim, no caso a criança, daí eu conversei com a criança e comecei a perguntar que matérias que ela gostava, enfim, comecei a tentar ver coisas que eu pudesse atrair, no caso, para ela ir para a escola, né? E tentar perguntar por que ela chorava, mas ela não me falava por que ela chorava. Mas daí comecei a perguntar coisas que ela gostava na escola, se ela gostava dos colegas, enfim. E foram 2 conversas, e daí fiz combinados, né? Tipo, de a criança ir para a escola, tentar, assim, né? Ir na escola, enfim. E depois de 2 conversas, a criança começou a ir na escola e não chorar mais. Daí a mãe veio me agradecer, me abraçar, porque ela disse que ninguém tinha conseguido resolver o problema dela e ela queria que fosse dado medicamento para a criança ir na escola, para se acalmar, no caso, né? E daí eu conversei com o médico, né? A gente achava que não tinha necessidade disso, né? Mas, enfim, com 2 conversas que eu tive com a criança foi para a escola, depois a mãe veio me agradecer, e a criança lá veio me contar como é que foi na escola, falar que estava bem na escola, enfim. E começou a ir na aula, e a mãe já queria mudar até de cidade, porque não conseguia deixar a criança na escola. Porque a criança chorava quando ia na escola, não sabia o motivo direito, mas eu comecei a buscar, assim, com ela, motivação para ela ir para a escola, assim, coisas que ela gostava na escola, né? Isso é uma técnica coach. Na verdade, as perguntas, mesmo no coaching infantil, existem muitas perguntas. Então, perguntas coaching você pode fazer para a criança, mas de uma forma que ela compreenda. Então, sempre fazer perguntas mais abertas, não o porquê. Porque quando você fala porquê, não tem motivação. você fazer muitas perguntas. Agora, que idade tem essa criança? Ele tinha 8 anos. Então, aí muitas vezes, por algum motivo, ele tem ansiedade da separação. Então, o que é que ele viu em você? Validação do que ele sentia, tá certo? Então, você abriu, digamos que você deu uma abertura para o cérebro dele. Primeiro, você validou o sentimento dele. Então, você ouviu e a mãe não estava ouvindo. Segunda coisa, você, com as perguntas, você fez ele ver coisas boas, que existiam coisas boas na escola também. Onde talvez por algum motivo, alguma coisa que tenha acontecido, ou na escola ou até em casa, que ele tinha essa ansiedade da separação. Então, você fez um caminho inverso, tá certo? Eu tive uma criança que não queria ir para a escola, e foi terrível. Mas essa eu mandei para o psicólogo por um motivo. Ela perdeu o avô e tinha medo que a mãe morresse. Então, a mãe tinha que ficar lá na escola. Então, foi um transtorno. Mas essa precisou da terapia.
Então, o que você fez foi, você deflagrou no cérebro dela uma emoção positiva, ou seja, ela conseguiu ver o lado positivo também. E a criança é muito de emoção, entendeu? Eu fiquei bem feliz nesse caso, né? Porque com 2 conversas, assim, a mãe veio me agradecer, tipo, quase de joelhos, assim, porque ela disse, não sabia mais o que fazer, né? Porque ela batia na criança para ir na escola, a criança chorava e empurrava. Se você tiver acesso a essa mãe, em algum momento que você tiver oportunidade, você converse com ela, né? A importância de validar, de ouvir o que é que esse filho quer dizer, às vezes, no grito, né? Converse e diga que foi essa técnica que você usou. E você fez o caminho inverso do medo, ou da ansiedade de separação. Mas E assim, gente, se vocês quiserem seguir o nicho do Kids Coaching, a Jane faz mentoria, tá bom? Tá. Pessoas lindas do meu coração, Jane, muito obrigada, gratidão eterna por hoje, tá? Fica a tarefa de vocês assistirem os vídeos lá, definirem mais ou menos uma ideia do nicho. E, Marcelo, mesmo que você já tenha feito, é interessante você ter impresso um em branco, e o Hélio vai, assim, ele vai direcionar vocês muito nessa questão, vocês vão poder interagir durante a sessão de mentoria como um todo, e aí vai construir e fortalecer ainda mais. Eu sempre digo, cada vez que eu faço o Canvas, eu aprendo mais, então sempre é importante, né? Mas parabéns pelo teu empenho, por você estar na frente, assistindo as aulas, já que nem aconteceram ainda, né? Você está lá na frente, saiba que aqui vocês têm pessoas que podem contar com vocês, tá? Sempre que eu puder, eu vou trazer pessoas tão especiais, assim como a Jane, que realmente tem um domínio muito forte no coaching infantil, e ela se dispôs imediatamente, assim, ela adiantou o plantão dela, deixou que outra pessoa fizesse as tarefas dela no hospital, as visitas, enfim, se tivesse qualquer problema, para estar aqui com a gente, né? E então, Jane, muito obrigada, você é sempre maravilhosa, né? Um até breve para você. E um até breve para todos, tá bom, gente? Essa aula vai ficar disponível. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode assistir de novo, tá? Então, fique bem à vontade. Até o nosso próximo encontro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tá certo, gente? Parabéns pelos PDI. Vocês foram, ó, fora da curva, tá bom? Um beijo, então, gente. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau.